de você, em nome de Jesus. Capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 11. Aí depois a gente vai ouvir uma cantora mirim, gente, que tá nascendo aí, né? Tá pegando aí a nossa, como é que eu posso dizer? Nossa unção, tá aí exercendo o mesmo ministério, né? Minha irmã Ruth Nascimento, olha só que coisa forte. Ela vai louvar a Deus daqui a pouco, tá bom? Ela sentiu o desejo do coração e ela vai louvar a Deus, tá bom? Não sai da live, por favor, fique com a gente. Chama pessoas, tá bom? Eu quero apenas deixar uma palavra de Deus para a sua vida. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículo 11. Está escrito assim: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Diga comigo vocês que estão aqui. Naim. Naim. E os discípulos, e os seus discípulos, peraí, gente. E os seus discípulos e numerosas multidão ia com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. Diga, viúva. Viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, diga assim, diga após minha, ao vê-la, o Senhor se compadeceu e disse, não chores. Chegando-se, tocou no caixão, para alguns no esquife, né? E os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse, jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. Está na fiação. E Jesus o restituiu à sua mãe. Versículo 15. O que estava morto, diga comigo, morto. Sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e toda a região. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho segundo escreveu São Lucas é um evangelho muito fácil de se compreender, porque é uma linguagem muito perto do que a gente aprende, muito perto do que a gente foi ensinado. Lucas, ele tem uma função na sua época, ele era um médico muito bem conceituado no seu tempo, na sua cultura. E Lucas era um jovem que amava amava exercer a sua profissão de medicina. E a visão de Lucas é uma visão muito semelhante de Mateus e de Marcos, porque esses evangelhos são chamados teologicamente de evangelhos sinóticos. Evangelhos que são parecidos e que têm a mesma visão, a mesma ótica. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o nosso querido irmão Lucas, né, fala acerca desta mulher, desta viúva. Louvado seja o nome do Senhor. E somente no livro de Lucas é citado sobre esta mulher. Nós não vamos ver em nenhum outro evangelho, né, sinótico conhecido, né? Nós não vamos ver nenhum dos outros discípulos falando acerca desta mulher. Mas nós vamos ver Lucas falando. Então, provavelmente, Lucas era um jovem que tinha uma intimidade com a família, ou talvez alguém tinha uma intimidade com aquela situação. Porque quando a gente lê, a gente percebe, de priori, a particularidade que Lucas dá, a ênfase que Lucas dá acerca deste versículo, acerca deste capítulo. Mas antes de nós entrarmos dentro deste cenário, dentro desse contexto, vale nós ressaltarmos nesta noite que Jesus está lá em Cafarnaum, no versículo 1 do capítulo 7. Jesus está lá em Cafarnaum, pregando, falando do amor de Deus, falando do reino de Deus.
E a Bíblia diz que Jesus está com uma multidão, bem no capítulo 7 do versículo 1. E a Bíblia diz que um homem conhecido como centurião envia um dos seus empregados para ir até onde Jesus. Porque as falácias de Jesus eram se anunciadas com muita rapidez naquela cidade, na circunvizinhança. Então as pessoas, elas sabiam que Jesus estava fazendo milagres. Elas sabiam que Jesus estava realizando, louvado seja o nome do Senhor, proezas naquele momento, naquele tempo. Então havia uma grande multidão que andava com Jesus, uma grande multidão que seguia com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E além da multidão tinha também os seus discípulos. Jesus escolheu 12 discípulos, para ali ele ensinar, e não ficou só nos 12. Nós vamos ver mais adiante no livro de Mateus, nós vamos ver que o Senhor convocou mais 77 discípulos, e assim foi se multiplicando, e até chegar até a nós. Mas eu não quero me frisar sobre isso, eu quero entrar no contexto quando o centurião, ele manda um recado para Jesus. E o recado daquele centurião foi que Jesus pudesse atender ao pedido dele, porque ele tinha um soldado, ele tinha um servo, a qual ele estimava muito, era um amigo muito próximo dele, e que estava muito enfermo e que precisava ser restaurado. A Bíblia diz que Jesus imediatamente atende aquele pedido daquele homem e vai à direção à casa do centurião. A Bíblia diz que o centurião, a perceber que Jesus estava se aproximando da sua casa, ele novamente manda um recado a Jesus dizendo: não, Senhor, não há necessidade de o Senhor vir até a minha casa, porque eu reconheço a autoridade que há no Senhor, porque eu também sou homem de autoridade, porque se eu disser a algum dos meus servos, faça isso, ele fará, e se eu disser não faça, esse aí também não fará. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que o Senhor, ao ouvir esta expressão, a Bíblia diz, o Senhor diz que não há ali naquela cidade alguém com tamanha fé como deste homem. Porque este homem reconhecera bem de longe de Jesus, ele reconhece a autoridade que estava sobre Jesus. Então aquele homem reconhece: não, Senhor, o Senhor não precisa vir na minha casa, o Senhor não precisa se incomodar para vir até aqui, o Senhor pode liberar uma palavra daí, da onde o Senhor está, e o meu servo será restaurado, e o meu servo será curado. Jesus se alegrou com aquilo, Jesus se alegrou com a tamanha fé daquele homem, porque como eu disse para vocês, e o Evangelho vai dizer que era uma multidão que andava com Jesus, mas dentro daquela multidão não havia fé tamanha que pudesse alegrar o coração de Jesus, que pudesse fazer com que Jesus, louvado seja o nome do Senhor, expressasse essas palavras que ele expressou a esse centurião. Porém, a palavra do Senhor diz que Jesus está em Cafarnaum. A Cafarnaum é onde Jesus morava, é a casa de Jesus. Então é um lugar muito favorável para Jesus, e o povo não tinha muita credibilidade no que Jesus pregava. Jesus falava do reino de Deus, Jesus falava acerca que ele era o Filho de Deus enviado para aquele tempo, para aquele povo, e o povo, muito das pessoas que estavam com Jesus não acreditavam no ministério de Jesus. Aí eu abro um parêntese: quantas vezes nós temos um ministério, Jesus nos levanta nesta terra para fazer a obra do Senhor, quantas vezes Deus nos posiciona de uma forma tão grandiosa, tão maravilhosa, e às vezes a gente se depara com uma multidão cercando a gente, com uma multidão aclamando, com uma multidão agitando o nosso ministério, mas a gente vai perceber que muitas dessas pessoas que estão em volta da gente não tem tamanha fé de acreditar, ou não depositam a total certeza de que Deus nos usa na terra. Quantas vezes nós estamos rodeados de pessoas, quantas vezes nós estamos cercados de pessoas, e às vezes a gente se sente só. Quantas vezes nós estamos numa roda de amigos, quantas vezes nós estamos num ambiente favorável para a gente, mas a gente se depara e percebe que a gente está só, que a gente não consegue ter um compreendimento, entendimento. Então Jesus está olhando para aquela situação, e ele está vendo que aquela multidão está andando com Jesus, está conhecendo as palavras, estão ali recebendo cura, mas muitas daquelas pessoas que estão com Jesus
Eles ainda estão incrédulos. Eles ainda estão, louvado seja o nome do Senhor, com o coração endurecido. Deixa eu te dizer uma coisa da parte de Deus. A sua função é levar a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai gerar transformação, vai gerar um renovo, vai gerar a transformação no coração do homem. É a palavra de Deus que transforma o coração de pedra em coração de carne. Não é a minha função, não é a tua função transformar ninguém. Eu não tenho poder de transformar ninguém. Eu não tenho poder de libertar ninguém. Mas esta palavra que me alcançou há 13 anos atrás, esta palavra até hoje tem o mesmo poder de transformar, de libertar, de restaurar e de purificar um coração que esteja, louvado seja o nome do Senhor, empedrado. Um coração que esteja, louvado seja o nome do Senhor, endurecido. Eu vim aqui com uma palavra de Deus no teu coração. Eu vim aqui dizer para você que através desta palavra, o Espírito Santo vai te convencer. O Espírito Santo vai entrar na sua casa, vai entrar na sua vida e a transformação vai acontecer. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E a Bíblia diz, e eu começo a imaginar e a cogitar, porque a mente do pregador é assim, a gente imagina, a gente entra dentro da história, porque a gente gosta de estar em histórias aonde Jesus está. Eu vou repetir isso para você que está me assistindo nesta noite. Sempre tenha a aptidão de estar aonde Jesus está. Oh, glória. Sempre tenha o desejo de ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela se renova. Louvado seja o nome do Senhor a dia a dia. A palavra do Senhor, ela se renova e a sua palavra se renova em nós e transforma a nossa vida. A palavra do Senhor é vida. E o que o Senhor está liberando para você nesta live é vida. O que o Senhor está liberando para você nesta noite é vida. Receba a vida que vem de Deus. Receba a paz que vem de Deus. Receba a alegria que vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu imagino de que depois dessa grande surpresa, que para Jesus não era surpresa, mas para a multidão passou a ser surpresa. Porque Jesus estava alcançando as pessoas mais simples, as pessoas mais humildes. E havia uma dificuldade da palavra de Deus ser levada, ou melhor, ser permitida a entrar no coração de muitas pessoas que tinham posições ali naquela época. Como os fariseus, como os escribas, como até os anciões também. Então havia uma certa dureza no coração dessas pessoas. E nós vamos ver neste cenário Jesus alcançando um centurião. Nos dias de hoje, um centurião é como se fosse um sargento. É como se fosse um militar, alguém que tem uma posição forte no exército. Então Jesus está alcançando esta pessoa. Então eu imagino que depois dessa feitura, depois desses feitos, Jesus foi descansar. Porque ele, como 100% homem e 100% Deus, ele tinha suas necessidades como a gente tem. Então ele foi descansar. Então eu imagino que no meio daquela madrugada, no meio daquela noite, o Senhor então decide se levantar, veste a sua roupa, coloca as suas sandálias e sai caminhando por aí. Era mais ou menos a madrugada quando Jesus saiu. Porque a distância de Cafarnaum para Naim é aproximadamente 30 a 50 quilômetros. E geograficamente falando sobre esta cidade, a cidade de Naim ficava no alto e Cafarnaum ficava embaixo. Então havia uma certa dificuldade para Jesus ir até lá. Mas Jesus não mediu esforços para ir até a cidade de Naim. A Bíblia diz que o Senhor está caminhando e a multidão está seguindo a ele.
junto com ele estão os discípulos. E aí nós vamos entrar no capítulo 11, onde diz: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão ia com ele. Então, a multidão estava acompanhando Jesus, porque de certa forma, a multidão entendia que de Jesus havia algo que poderia suprir as suas necessidades. A multidão, muitas das vezes, está ali com Jesus, não é nem porque eles entendem quem é Jesus, mas é porque eles queriam algo que Jesus poderia fazer. E há um grande risco nessas pessoas que só procuram Jesus no momento da dificuldade, no momento da dor. Porque eles vão, muitas das vezes, eles até recebem o milagre. Mas isso não significa que eles receberam o dono do milagre. Eu vim dizer para você que talvez você tenha um histórico muito bonito de milagres e de curas que o Senhor fez na sua vida. Mas eu vim dizer para você aqui, talvez você se entristeça, que este currículo não te dá nenhum favoritismo para você entrar no céu. Nenhuma experiência que você teve da parte de Deus, recebendo milagre, recebendo uma cura, vai te dar garantia de céu. Porque a palavra do Senhor diz que nós precisamos confessar a Ele como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Então, irmãos, aquela multidão estava caminhando com Jesus, os discípulos estavam com Jesus, e a Bíblia diz então que eles chegaram até a cidade de Naim. E a Bíblia diz que do portão da cidade, eis que sai o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade ia com ela. O que eu acho interessante aqui, tia Kézia, é que há uma repetição de multidão. Jesus está com uma multidão caminhando com ele. Mas lá do portão da cidade de Naim também tem uma mulher que está perdendo seu filho e tem uma multidão. Eu já vou liberar uma palavra para você que está aqui nesta noite. Eu já vou liberar uma palavra de Deus para você neste momento. Multidão não vai trazer o teu milagre. Multidão não vai trazer a providência que você necessita. Porque a multidão estava com Jesus, mas também tinha uma multidão que estava com a viúva de Naim. A diferença das multidões é: a multidão que está com Jesus está recebendo vida, e a multidão que está com a viúva de Naim está velando a morte. Eu te faço uma pergunta nesta noite: em que multidão você se encontra? Em que multidão você está nesta noite? Qual é o lado que você se encontra? É no lado de Jesus, ouvindo a sua palavra, recebendo o injertar desta palavra? Ou você está na multidão onde está velando, onde está sendo levado morto, onde está sendo, louvado seja o nome do Senhor, sendo levado um cortejo fúnebre, uma história triste, uma história que não deu certo, uma situação que não deu certo? Porque enquanto Jesus está indo para a cidade, a mulher está trazendo a sua esperança que morreu. A mulher está levando a sua única oportunidade de vida. Porque quando a gente vai ver o contexto da Bíblia, quando a gente vai ver o contexto da história, a gente vai ver que essa mulher está possuída de uma dor terrível. Ora, por quê? Primeiro porque ela é vista como viúva. E no tempo antigo, as mulheres que eram vistas como viúva, elas eram consideradas amaldiçoadas. Por quê? Porque elas não tinham o seu provedor na sua casa. Então, se o esposo morria, a mulher estava desamparada. E o que poderia ajudar ou dar norte a esta família é se eles tivessem um filho. Aí eles depositavam toda a sua confiança, toda a credibilidade no filho. Então o filho
vai ficar no lugar do pai, vai ser o provedor da casa. Mas dentro do contexto, dentro do cenário desta casa, o que está acontecendo é uma morte e é pela segunda vez. É uma dor e é pela segunda vez. A mulher já está trazendo um histórico de dor terrível. Porque qual é a mulher que prepara-se para um casamento, prepara-se para o noivado, prepara-se para um dia de núpcia, prepara-se para viver uma vida com alguém, e há toda aquela preparação, e há toda aquela alegria, e de repente, o que se era alegria se torna tristeza. O que se era alegria se torna dor. Então aquela mulher está perdendo o provedor da casa. Mas agora pela segunda vez, a morte vai bater na porta daquela mulher. Quantas vezes situações têm batido na sua casa? Quantas vezes a mesma situação tem se repetido na sua vida? Na vida desta mulher já é a segunda vez. E tem um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. Mas eu acredito que a minha esperança morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. A minha esperança foi até o inferno, tomou a chave da morte, louvado seja o nome do Senhor, e agora está à destra do Pai, intercedendo, louvado seja o nome do Senhor, enviou o Consolador, para que viesse, louvado seja o nome do Senhor, nos preparar para o grande dia, nos preparar para o grande acontecimento, nos preparar para o grande arrebatamento. É a espera da igreja, é o desejo da igreja, louvado seja o nome do Senhor, de Jesus voltar novamente e vir buscar a sua igreja. Só quem está esperando Jesus abre a boca e dá glória para Ele, porque enquanto você abre a boca e dá glória, Deus está confirmando, louvado seja o nome do Senhor, essa palavra na sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu não tinha nenhuma pretensão de pregar. Mas como eu não sou besta, e eu sei que Jesus costuma pregar umas peças na gente, para ver se a gente está mesmo soldado valente, soldado ali posto. Então a gente tem que se alimentar. Porque eu entendi que eu me alimentando, eu consigo alimentar outras pessoas. Mas se eu deixar de me alimentar, eu vou passar fome. E quem está comigo também vai passar fome. E coisa doída é fome, meu irmão. Se a fome física é dolorida, imagine a fome espiritual. Mas Deus está dando um basta nesta fome espiritual. Deus está saciando essa fome espiritual da sua vida. Você não está entendendo, mas Deus está trabalhando. Você não está entendendo, mas Deus está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então a multidão poderia parecer igual, porém havia uma diferença. Uma tinha a vida e a outra tinha a morte. Uma estava trazendo boas notícias, a outra estava trazendo más notícias. Porém, a Bíblia diz que Jesus está à porta da cidade. Só que à porta da cidade está vindo uma mulher. E quando a gente medita na palavra, quando a gente busca, a gente vai ver que a dor daquela mulher era terrível. Porque como eu já falei para os irmãos, ela perdeu o marido e agora está perdendo o filho. Essa mulher não tem nenhuma esperança. Esta mulher não tem mais nenhuma fé onde se agarrar. Esta mulher não tem mais nenhum fio que possa dizer para ela que vai haver uma providência. Porque a Bíblia diz que era filho único. Ela não tinha outra provisão para sua casa. Ela não tinha outra provisão para sua vida.
Eu não sei qual foi o filho único que você perdeu na sua vida. Eu não sei qual foi a perda que foi gerada no momento dessa dificuldade que você está passando. Eu não sei qual foi o filho que você perdeu na caminhada. Mas eu quero te dizer que está vindo uma multidão. E esta multidão está à porta do portão da cidade. E esta multidão, ao contrário da cidade, ao contrário da multidão que está saindo da cidade, tem uma palavra uma palavra rema, tem uma palavra de mudança, tem uma palavra de vida para a sua casa. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, eu amo tanto Jesus. Eu amo tanto Jesus porque a gente lê. Jesus fala. Eu preguei de uma forma lá em Presidente Juscelino. E Deus já está levando de outra forma. Glória a Deus. Você não vai ver nenhum livro didático. Você lê e tem um outro entendimento. Mas essa palavra vai ao encontro da tua dor. A multidão está chegando na cidade. A multidão com Jesus. E a multidão sem Jesus está saindo da cidade. Está indo com destino. Destino esse que vai definir de vez a sua vida. E com certeza muitas preocupações passavam na cabeça daquela mulher. E agora? Como que eu vou me sustentar? Perdi meu marido, perdi meu filho. E agora, como eu vou viver? E aquela mulher estava totalmente oprimida com a situação. Mas aquela mulher não conseguia ter visão, amplitude do ambiente que ela estava. Porque quando nós estamos com dor, nós não conseguimos encontrar a solução. Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, a gente não consegue ver que é momentâneo o que a gente está passando. E que logo vai passar. Porque a gente se apega à dor de uma forma. A gente tem uma capacidade tão grande de se aprofundar na dor. Que a gente às vezes até antecipa o que talvez nem vai acontecer. Eu por muitas vezes passei por situações que eu antecipei o que ia acontecer e nem aconteceu. Então imagine o nível de dor que esta mulher, que esta viúva está levando, está carregando. E ela está carregando a dor, mas ela também está vendo a dor. Porque ela está carregando no coração a dor e ela está vendo a sua última esperança indo embora. Só que a Bíblia diz que Jesus para. E quando eu li, poucas vezes você vai ver Jesus parar. Poucas vezes você vai ver Jesus parar o que está fazendo. Quer um exemplo? Jesus está caminhando com uma multidão. E a Bíblia diz que no meio daquela multidão, ou melhor, havia uma multidão e uma mulher vai até aquela multidão. E ela rompe aquela multidão. E a Bíblia diz que por detrás de Jesus, ela toca na orla de Jesus. Só que esse tocar, Rodrigo, vai ser um tocar diferente. Não vai ser um tocar onde ela vai receber e vai passar despercebida. Não vai ser um tocar que ela vai tocar e ninguém vai notar que aconteceu alguma coisa com ela. Quando ela toca, a virtude sai. E quando a virtude sai, Jesus para. Jesus está parando para você aqui nesta noite. Aleluia. Jesus está parando para você aqui nesta noite. E Ele está dizendo: alguém me tocou. Aleluia. Aleluia. Alguém me tocou. E este tocar é diferente. Porque a multidão está dizendo: como é que Jesus vem dizer na altura desse campeonato
que alguém tocou nele, sendo que tem uma multidão com ele. Jesus não está com os olhos fitados na multidão. Jesus está fitado no coração contrito, no coração quebrantado, no coração compungido diante dele. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez quem olha para você, analisa o teu perfil, analisa a tua postura, olha para você e diz: não é crente, não é servo. Mas Jesus olha o teu coração, Jesus olha o teu íntimo, Jesus sabe, Jesus te conhece, Ele para ouvir a tua voz, Ele para ouvir a tua oração, assim como Ele parou para aquela mulher que estava se esvaindo de sangue. Ele parou e disse: alguém me tocou. E a Bíblia diz que aquela mulher ficou tão sentida com aquilo que ela se manifestou naquele momento. E levantou e disse: eu lhe toquei. Só que diferente deste parar de Jesus na cidade de Naim, esta mulher não vai tocar em Jesus. Esta mulher muito menos vai olhar para Jesus. Perceba o que Lucas está dizendo. O Senhor a viu. Vai ter momentos que Deus vai parar e vai te mirar. Vai ter momentos que Deus vai parar e vai te olhar. Vai ter dores que você vai dizer: eu não estou suportando. E Deus vai parar para te olhar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus parou para você nesta noite e Ele está te observando. E quando Ele está observando, a Bíblia diz que Ele parou, correto? Só que existe uma lei, ou existia uma lei, que os rabinos fizeram na época. E a lei tinha 2 segmentos. Primeiro, os viajantes que estavam vindo de uma cidade para outra, que chegassem em uma determinada cidade e se batesse ou avistasse um cortejo fúnebre, primeiro, ou ele parava para deixar aquele cortejo passar, porque isso representava humildade e sensibilidade com a situação. Ou ele entrava dentro da multidão e ia chorar junto com aquela multidão. Então, todos que passavam por ali, e era frequente ter viajantes que passavam por ali, eles conheciam esta lei. Só que o parar de Jesus vai ser um parar diferente. Todos talvez pararam e esperaram, ou alguns pararam e entraram dentro do cortejo. Só que Jesus não parou para esperar o cortejo passar. O que eu aprendo com isso? Jesus não está esperando muitas das vezes as coisas ruins acontecer na sua vida para Ele mostrar que Ele é Deus. E Jesus não está entrando no cenário de choro daquela mulher para lamentar com ela. Deus não vai sentar com você para lamentar o seu choro. Toda vez que Deus se apresentar na sua vida, Ele vai se apresentar como providência para você. Toda vez que Deus se apresentar na sua história, Ele vai se apresentar trazendo mudança, trazendo renovo, trazendo transformação, trazendo uma palavra.
Olha para mim aqui, porque eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus não vai sentar no meio desta dor que você está enfrentando. Louvado seja o nome do Senhor, para chorar com você. Ele vai olhar para você e vai fitar os olhos. Eu finalizo. A mulher não observou que a vida estava à frente dela. Só que no cortejo, dentro do cortejo fúnebre, havia algumas liturgias que eram, se necessárias, ser adotadas. Como primeiro, era-se necessário ter 2 flautistas. Música. Só que as músicas eram músicas de lamúrias. E outra coisa que era fundamental ter dentro de um cenário fúnebre era uma carpinteira ou umas carpinteiras, dependendo da condição financeira da família. E todos nós sabemos, estudiosos da palavra de Deus, que a função da carpinteira é chorar. Ela era contratada para chorar. Imagine eu e você em um enterro de alguém muito íntimo da gente, e a gente ter que contratar pessoas para chorar. Só que ela contrata aquelas mulheres. Ela contrata as flautistas. Tudo está no cenário favorável da dor. Porém, a Bíblia diz que, ou melhor, os estudiosos afirmam que as carpinteiras tinham uma outra função. Elas tinham a função de cantar. E os cânticos delas não eram cânticos para o nosso Deus, de Hosana. Os nossos cânticos eram cânticos de lamúrias. Eram cânticos de amargura. E dentro desses cânticos haviam 4 palavras. A primeira palavra é: mataram o leão. Ou melhor, ó leão. Elas repetiam frequentemente isso. Ó leão. E o significado desta ó leão era elas dizendo: era homem bom, porém morreu. Só que quem está se apresentando dentro do contexto, dentro do cenário desta mulher, não é uma lamúria. Quem está observando de fora o cenário é Jesus. E a Bíblia diz que ele é o leão da tribo de Judá. Eu vim dizer para você que o leão da tribo de Judá, ele está a te observar nesta noite. Mas só que o observar de Jesus é diferente, irmãos. Jesus não vai compactuar com aquela situação. A Bíblia diz que imediatamente o Senhor mira para aquela mulher e diz: não chore. Comigo aqui. A gente dentro de uma ação, dentro de uma casa onde está sendo velado um corpo. Como é que eu vou chegar para alguém, Rodrigo, que está chorando, perdendo um ente querido, e vou dizer: não chorem? Meu Deus. 2 reações eu posso receber: ou um bogue, ou uma expulsão. Um murro, né? Porque aqui em São Luís a gente fala bogue. Tem ali um paulista que ele... ou um murro, ou uma expulsão. Fazia tempo que eu não usava essa expressão. Só que a mulher que está se esvaindo de dor, ouvindo as lamúrias, ouvindo as flautistas, ouvindo as carpinteiras,
e olhando para o esquife e olhando para o seu ente querido morto. No meio deste cenário, Jesus vai entrar diferente. E vai dizer para aquela mulher: mulher, não chores. Só que Jesus não vai ficar somente na palavra. Depois da palavra de Jesus liberada, vai ter uma reação. Deus está me dizendo aqui, depois desta live, depois dessa palavra, depois do que está sendo ministrado, haverá uma reação do céu. Depois do que você tem feito, depois do que você doou, depois do tempo que você gastou, ou melhor, que você está ganhando na presença de Deus, haverá... Oh, aleluia! Haverá uma reação, Tito. Haverá uma reação do céu na sua vida. Haverá uma reação do céu na sua casa. Oh, aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus está aqui. Amém. Que casa. Oh, aleluia, Jesus é lindo. Jesus está dizendo: eu estou contemplando a tua história já faz muito tempo, e eu cheguei hoje para dizer: não chore, não chore, não chore. Só que a reação de Jesus é que vai trazer um resultado. Jesus entra na cidade, e quando ele entra na cidade, irmãos, ele não vai consolar a mulher que ele acabou de dizer não chore. Ele não vai mandar as carpinteiras parar. Para. Ele não vai estragar, em aspas, a situação. Ele não vai para quem está contando a situação. Ele vai para a situação. Ele vai para o ato. Ele vai, ele rompe. E quando ele chega no esquife, a Bíblia diz que ele tocou no esquife. Só que, na linguagem ou na versão grega e hebraica, lá não tem escrito que Jesus tocou no esquife. O que tem escrito comparado é que Jesus tocou no morto. E lá em Levítico havia uma lei que proibia um sacerdote, um mestre da lei, tocar em qualquer coisa que fosse morta. Havia lá o processo de purificação, que eu não quero entrar sobre nessa parte. Mas o que eu vejo, tia Kézia, é Jesus entrando dentro de um cenário e não se importando com o que está acontecendo. Jesus não está preocupado com a visão das coisas ou de como as pessoas estão vendo. Ele não está esperando alguém chegar até a ele e contar um relatório. Quando Jesus se levanta, ele vai até a dor. E ele não pede opinião de ninguém, ele vai. Quando ele foi, a Bíblia diz, quero conjecturar desta forma. Na antiguidade, quando morria, era passado por um processo de mumificação. Era atado as mãos, os pés, a cabeça, uma faixa. E quando Jesus se aproxima, eu creio que Jesus não foi no pé. Jesus não foi no esquife, porque não tinha vida. Jesus não foi no braço, Jesus foi exclusivamente no peito. Jesus foi no peito. E porque é no peito que tem o coração,
glória. E é somente o coração que ouve a voz do Mestre. Aleluia. E quando ele toca, ele libera mais uma vez a sua palavra. Jovem, levante-se. Oh, glória. Jovem, levante-se. A reação, versículo de número 15. O que estava morto sentou-se. Aleluia. Oh, aleluia. A mãe de Deus, a mãe de Deus. Aleluia. O que você tem lutado com as suas forças e não tem mudado a situação que você está vivendo, Jesus está chegando, aleluia, e está, ele está tocando, está dizendo, jovem, levante-se. Aleluia. E a morte, ela é a maior vinte de Jesus. Porque ele chegou lá para o morto Lázaro e disse, Lázaro, vem para fora. A costureira estava morta. Lembra-me o nome dela? A Dorca estava morta e foi ressuscitada. Porque as suas amigas estavam orando e o profeta estava no local. Meu Deus. Você está no momento certo, na hora certa. Não se preocupe. Porque quando Deus ele quer fazer, como a mãe Lodi diz, Deus é de detalhes. Ele entra no detalhe, ele faz no detalhe. Ele entrou e tocou no jovem e disse, levanta-se. Só que quando ele diz isso, vale lembrar e ressaltar que o esquife tinha 4 pontas. Então, se tinha 4 pontas, tinha 4 pessoas levando aquele morto. E a Bíblia diz que quando Jesus expressa isso, no versículo de número 14, e os que estavam carregando pararam. Os que estavam carregando a morte, o defunto, pararam. Jesus está parando algumas pessoas que estão levando notícias ruins a teu respeito. E eu estou profetizando sobre a sua vida. Jesus está parando algumas pessoas que cogitaram algumas coisas a teu respeito. Aí Jesus nos traz nessa live para dizer, eu estou parando eles, porque o que eu estou liberando sobre você, a virtude que está descendo sobre você, vai parar o noticiário, vai parar quem está carregando o que está cheirando mal. Porque havia virtude em Jesus. E eu imagino Tia Kézia, Tito, Tamires, Rodrigo, me esqueci o nome, e Stephanie. Eu imagino aquele cenário de morte, Tito. Jesus chegando lá e a morte tendo que obedecer. E o que era para se enterrar parou. Cancelou, acabou. Porque a vida estava lá. A vida estava lá. O teu Senhor está indo de encontro na morte que te aflige. O meu Senhor está indo ao teu encontro neste momento para dizer para você, acabou choro, acabou luto, pode ir mandar embora as carpinteiras, as flautistas, porque no lugar da dor, no lugar, Jesus de Nazaré, no lugar de sofrimento, eu estou injetando vida, alegria, abundância. Aleluia.
Oh, Jesus, tu és lindo. Tu és lindo, Jesus. Você vai voltar. E você vai testemunhar. Aqui nas minhas redes sociais. Se não me segue, olha minha deixa. Me segue. Convida outros para me seguir. Porque a gente não vai parar por aqui. Porque o diabo ele é sujo, irmão. E eu vou falar isso aqui em rede nacional, né? Porque é nacional. Eu vou falar isso aqui rasgando o mesmo verbo. Satanás é sujo, é imundo, não vale mais do que um bombom. Ele não presta. A Bíblia diz que a função dele é roubar, matar e destruir. E ele tentou me parar, me calar e me matar. Mas quando ele tentou me parar, Jesus olhou para mim como olhou para aquele coxo que há 38 anos estava na beira do tanque e disse: tome a tua cama e siga-me. Tome a tua cama e siga-me. Quando Satanás tentou me destruir, Deus olhou para mim e disse: eu sou a ressurreição. Nenhuma obra contrária pode parar a obra de Deus. Tudo que a gente passa são experiências. Tudo que a gente passa é um aprendizado. E tudo que a gente passa vai adquirir em nós a dependência de Deus. Só que o cenário era contrário, mas era favorável para o que Jesus queria fazer. O cenário pode parecer totalmente diferente ou totalmente ruim para o que Deus vai fazer. Família da Adriana, dá glória a Deus aí para Jesus. Pode parecer desfavorável, mas ouça a voz de Deus para você nesta noite. Eu não me movimento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, no percurso do pensamento do homem. Eu me movimento, aleluia, no movimento do céu. Quando o céu, louvado seja o nome do Senhor, baixa na terra e diz: louvado seja o nome do Senhor. É hora de entrar em ação. Não há morte, não há dor, não há sofrimento, não há perda que possa impedir o trabalhar de Deus, porque diz Isaías: operando Deus, quem impedirá? Deixa eu fechar, irmão, senão a gente vai ficar meia-noite aqui. Fechando. Falamos que o que estava morto sentou-se e passou a falar. Oh, meu Deus do céu, eu preciso entregar isso aqui. A dor que você está passando calou a tua voz. Ai, Jesus de Nazaré. Ai, a perseguição que você enfrentou, aleluia, calou a tua voz. Mas Deus te encontrou aqui nessa live para dizer uma coisa para você. Eu vou te dar vida e você vai sentar. E depois de sentar, você vai falar. Mãe, Glória! oh, aleluia! Enquanto eu estou falando isso, o Espírito Santo está dizendo: diga para a minha igreja que eu estou colocando um cântico novo. Diga para os meus servos que eu estou injetando nele uma palavra de vitória, uma palavra que vai arrebatar toda palavra de maldição.
Eu ia dizer para ficar de pé, porque parece que a gente está na igreja. Mas não vai ficar de pé, não. E depois que ele sente, depois que ele fala, Jesus finaliza a ação. Tia Kézia, Deus não vai lhe deixar no caminho. Aleluia. Ele esteve no começo. Escute o que eu estou lhe dizendo da parte de Deus. Eu estive no começo, estou no meio e estarei no fim. Oh, glória. Eu estive no começo, porque conheço as tuas dores. Eu estou no meio, porque estou trabalhando. E eu estou no fim. Glória. Porque o meu fim... meu Deus do céu. Bastidores. E aí... eu fecho dizendo, Jesus acabou? Não. Jesus sabe a dor. E ele não vai deixar a ferida Tamires aberta. Deus não vai deixar feridas abertas. Deus não vai curar uma área e deixar outra área aberta. Ele vai curar por completo. Para você que está aí, sentou, falou, e Jesus o restituiu à sua mãe. Glória. Jesus está restituindo o que você perdeu no meio desta guerra. Eu vejo carinha de choro ali. Jesus está restituindo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A lágrima que você desceu há muito tempo, o choro que você chorou há muito tempo diante de Deus. Deus está dizendo, eu vi, eu enxuguei, eu vou restituir. E a minha restituição vai trazer alegria, vai trazer vida, vai trazer para você novidade. Aleluia, Jesus. Posso cantar? Vou cantar. Vocês querem que eu cante aí, vocês que estão me acompanhando? Diga amém, amém. Vê aí também, vocês estão dizendo amém. Amém, já tem um amém. Vige, Jesus. Nós vamos cantar. E aí nós vamos para mais um sorteio. 2 sorteios logo de uma vez. E os outros sorteios, como eu falei para vocês, no decorrer da semana. A gente vê como que vai fazer. A gente vai alinhar também com a mãe. Tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Os que estão aqui entenderam a palavra de Deus. Glória.